Salve Maria, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco e o amor de Maria em vossos corações. Vamos dar continuidade e dessa vez vamos tratar dos assuntos sobre a oração. Vamos falar sobre as expressões da oração, que são divididas em 3 classes. Nós temos a primeira, que é a oração vocal, a segunda, que vai ser a oração, a questão da meditação, certo? E a terceira, que vai ser a oração contemplativa. Vamos dividir em 3 vídeos, iniciando agora sobre a oração vocal e os demais seguindo a ordem. Então vamos lá. Com o Catecismo da Igreja, no parágrafo 2700 até o finalzinho do parágrafo 2704, que diz assim: oração vocal. Deus fala ao homem por sua palavra. É por palavras mentais ou vocais que nossa oração cresce. O mais importante, porém, é a presença do coração naquele a quem falamos na oração. Que a nossa oração seja ouvida depende não da quantidade das palavras, mas do fervor de nossas almas. A oração vocal é um dado indispensável da vida cristã. Aos discípulos atraídos pela oração silenciosa do Mestre, este ensina uma oração vocal, o Pai Nosso. Jesus não só rezou as orações litúrgicas da sinagoga. Os evangelhos o mostram elevando a voz para exprimir sua oração pessoal, desde a bênção exultante do Pai até a angústia do Getsêmani. Essa necessidade de associar os sentidos à oração interior responde a uma exigência de nossa natureza humana. Somos corpo e espírito. Sentimos a necessidade de traduzir exteriormente nossos sentimentos. É preciso rezar com todo o nosso ser para dar à nossa súplica todo o poder possível. Essa necessidade corresponde também a uma exigência divina. Deus procura adoradores em espírito e verdade, e por conseguinte, a oração que sobe viva das profundezas da alma. Ele também quer a expressão exterior, que associa ao corpo à oração interior, pois ela lhe traz esta homenagem perfeita de tudo aquilo a que ele tem direito. Sendo exterior e tão plenamente humana, a oração vocal é por excelência a oração das multidões. No entanto, também a oração mais interior não pode menosprezar a oração vocal. A oração torna-se interior na medida em que tomamos consciência daquele com quem falamos. Assim, a oração vocal é a primeira forma da oração contemplativa. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, como a gente pode se aprofundar nesse assunto? O Catecismo já deixa bem claro aqui como é que funciona, Ele já deixa claro que é por palavras mentais ou vocais que nossa oração cresce. Quais são as palavras que eu posso dizer mentais? É quando a gente vem e leva aquela imaginação. Mas para a gente poder imaginar algo, a gente tem que saber algo, a gente tem que ter visto, pelo menos ter lido algo. E esse algo que a gente precisa ver ou ler, trata-se da oração vocal. É quando a gente pega a fórmula que a igreja nos ensina, por exemplo, a oração do Pai Nosso, que foi o próprio Cristo que nos ensinou, a oração do Santo Terço, que já é bíblica também, porque é a Ave Maria, a saudosa Ave Maria. Então, são orações que a gente vê muito comum na Santa Igreja, antes de começar a Santa Missa, em grupos de orações, grupos de jovens, antes de a gente iniciar uma reunião, a gente já reúne todo mundo ali e já inicia uma Ave Maria, um Pai Nosso, uma oração do Espírito Santo e por aí vai seguindo. Essas orações são orações vocais, que são as orações das multidões.
é necessário que a gente reze elas também. Entenderam? Porque é através delas que a nossa oração vai crescer. Porém, tem-se alguns detalhes a ser destacados aqui. O que é que o Catecismo vem dizer aqui? Ó? O mais importante é a presença do coração naquele a quem falamos na oração. Não adianta nada você querer rezar um terço, 2, 3, um rosário, mas se o seu coração não estiver ali, de nada valerá tantas palavras. Entenderam? É triste também a interpretação dos protestantes sobre isso, porque eles simplesmente atacam os católicos por recitarem o Santo Terço, porque estão falando palavras repetitivas. Mal sabem eles que aquelas repetições ali, a gente não faz de qualquer jeito. Um verdadeiro católico não reza de qualquer jeito. Um verdadeiro católico sabe o que está fazendo. Ele tem um coração ali naquela oração. E quem realmente reza de forma correta sente o fervor. É como se fosse uma queimação do Espírito Santo no nosso coração. A gente sente a diferença. Entende? Mas como assim esse sentimento? É como vem dizer aqui um pouquinho mais para frente. Ó. Somos corpo e espírito. Sentimos a necessidade de traduzir exteriormente nossos sentimentos. É preciso rezar com todo o nosso ser, espiritual e físico. É muito comum a gente estar rezando e acabar chorando, ter o sentimento, né? Às vezes você está ali meditando, você olha para a cruz, você começa a imaginar Jesus Cristo crucificado ali e você relembra, né? Que você pecou. E quando a gente peca, a gente está crucificando Jesus Cristo. É por isso que é importante a gente assistir uma vez ou outra, ou então várias vezes, a Paixão de Cristo. Porque quando a gente assiste a Paixão de Cristo, a gente começa a refletir sobre o sofrimento de Jesus. E essa reflexão que a gente tem é justamente pela questão do caso que quando a gente é convertido primeiro, viu? Não é de qualquer jeito não, é quando a gente é convertido. É quando a gente pecou, sabe que fez algo que ofende a Deus. E essa ofensa trata-se da crucificação em Jesus Cristo. Toda vez que você peca, você simplesmente está repetindo o que aqueles romanos fizeram, o que os soldados fizeram, né? A traição que Judas fez. Tudo isso que aconteceu com Jesus Cristo. Toda vez que você peca, você faz tudo isso novamente. Então, quando a gente começa a rezar com o coração ali na oração, a nossa oração começa a fazer sentido. Ela começa a ser mais expressiva. E é muito comum a gente chorar. É muito comum também a gente se sentir aliviado. Imagina que você está com angústia. Já aconteceu muitos casos como acontecem. Eu tiro por mim isso. Muitas das vezes eu angustiado e por terminar o Santo Terço, já me sentia tranquilo, mais leve, como se aquele peso tivesse saído. E realmente sai. Não é como se fosse uma brincadeira, como se fosse um faz de conta. Não é isso. É verdadeiro, é fato. Entenderam? A oração do Santo Terço é muito poderosa. São Domingos de Gusmão, ele expulsou um monte de demônio que estava numa pessoa. Com o Santo Rosário, ele jogou o rosário, ele pegou o rosário, colocou no pescoço da pessoa e exorcizou. E ainda fez o demônio confessar qual era a intenção dele ali. Estão entendendo? Mas é justamente essas coisas que nós precisamos conhecer. Não é pegar o texto e rezar de forma automática, assim, não, como se fosse qualquer coisa, não, gente. Não é assim que funcionam as coisas. Nós precisamos se dedicar, nós precisamos buscar viver cada mistério contemplado no Santo Terço. Ai daquele que não reza, né? O que é que São Paulo vem dizer? Orar sem cessar. Nosso Senhor também vem nos dizer a mesma coisa. Vigiai e orai, São Paulo vem dizer, não é isso? Nós precisamos estar constantemente rezando. Porque sem oração não tem como a gente receber nenhuma virtude. Não tem como a gente sair do lugar.
sem a oração. A oração vai ser os nossos pés espirituais, porque eles vão se movimentando na medida que a gente vai rezando. Vão crescendo, né? Assim, vai crescendo a nossa intimidade com Deus. Vai nos levando para um lugar misterioso. Cada pessoa que realmente vive a vida de oração, reza com fervor, você pode ver que ela tem uma vida diferente nesse mundo aqui. A mesma coisa é com todos vocês. Mas continuando ainda, viu? Vamos entender um pouquinho mais aqui na frente. Ó. Já no último parágrafo, o que é que diz? A oração torna-se interior na medida em que tomamos consciência daquele com quem falamos. Então não é só para você decorar palavras, não é só para você decorar os mistérios do texto, decorar a oração da Ave Maria, o credo, não. Você precisa decorar sim, porque vai ajudar você a se concentrar, entendeu? Mas é muito mais além disso. Como diz o Padre Paulo Ricardo em um dos seus vídeos, explicando sobre o Santo Terço. Os mistérios, né, é o seguinte, o Santo Terço ele é 100% voltado a Nosso Senhor Jesus Cristo. As Ave Marias que tem ali nas meditações dos mistérios, primeiro mistério, segundo, terceiro, quarto e quinto, aquelas Ave Marias ali não passam de um fundo musical, elas estão ali para nos ajudar a meditar, contemplar os mistérios, né? São 4 terços. Cada terço vai ter 5 partes da vida de Jesus Cristo. Gozosos, a gente vai conhecer o nascimento de Jesus até a perda e o encontro dele no templo. E na medida que a gente vai meditando, a gente vai rezando a Ave Maria, e a gente vai imaginando a cena, né? Por exemplo, o primeiro mistério gozoso, que é o anúncio do anjo Gabriel a Nossa Senhora. A gente terminou de contemplar o mistério e a gente vai rezando as Ave Marias em um pouquinho mais baixo e vai focando a imaginação, vai focando o sentido da imaginação do anjo chegando, né, na casa lá de Nossa Senhora, entrando, dialogando com ela, conversando. Você vai imaginando, tudo isso vai fluindo, você deixa isso fluir. E isso chama-se a contemplação. Você vai começando a meditar. É como pensa que não termina as 10 Ave Marias. Você até, dependendo da sua meditação, da profundidade, você até sente um desejo de permanecer um pouquinho mais ali, né, meditando, porque quando você tem um primeiro momento com a meditação, com a contemplação, você sente a diferença. Quando você tem aquele primeiro momento com a contemplação, é como se você estivesse vendo. É como se você estivesse fazendo uma viagem no tempo. Aí você começa a entender, você começa a compreender o real sentido do Santo Terço, do Santo Rosário, e você começa a pegar amor por aquilo. Você já sente uma necessidade de rezar aquilo, porque toda vez que você reza, você vai naquela viagem no tempo, você imagina, você vai vendo cada cena de cada mistério. Lembrando também, como já disse São Francisco de Assis, a oração é uma conversa com Deus. Então, quando nós desejamos rezar, simplesmente estamos desejando conversar com Deus, certo? Todas as vezes que nós rezamos, a gente conversa com Deus. Eis aí a importância da vida de oração. Nós precisamos nos dedicar, meus irmãos. Viu? Aí, continuando aqui, só para concluir. Assim, a oração vocal é a primeira forma da oração contemplativa. Então, é com o Santo Terço que você vai iniciar assim, a primeira parte. A primeira parte da oração contemplativa, que é aquela imaginação profunda, aquela imaginação que leva você para um lugar muito secreto, que só 4 pessoas vai levar você até lá. Deus Pai, Filho, Espírito Santo e Nossa Senhora. São os 4. Os únicos.
além dos santos, dos anjos. Esses 4 aqui é os que levam você para uma profunda meditação, para uma profunda contemplação com nosso Senhor. Entende? É por isso que nós precisamos rezar muito, muito, e rezar de coração fervoroso. Não é rezar de qualquer jeito, não. Não é simplesmente pegou o texto e vou rezar. E pronto, mas não prepara um ambiente, não prepara um lugar para rezar. Reza de qualquer jeito, reza nas pressas para terminar logo. Não é assim não, gente. A gente tem que fazer as coisas com amor, principalmente quando se trata da oração. Quanto mais zelo a gente tiver na vida de oração, mais zelo nossa alma vai ter e, consequentemente, a gente vai recebendo a graça do Espírito Santo, da compreensão de tudo aquilo que Jesus Cristo deixou para nós. E com essa compreensão, a gente, graças a Deus, não vai ser manipulado por nenhum falso profeta, por nenhum falso doutor, nenhum falso pastor que está ali, que já está infectado com alguma heresia e está levando essa heresia para as ovelhinhas, esse vírus, essa doença. Na medida que você se aproxima de nosso Senhor Jesus Cristo por meio da vida de oração, mais você consegue compreender que esse mundo aqui não serve para nada. Mais você consegue compreender que muitas coisas que acontecem aqui você não pode fazer. Mais você consegue compreender que você não está aqui para viver aqui. Você começa a desejar o céu. Você começa a sentir a necessidade de fazer isso aqui, ensinar, viver e ensinar sobre a santidade. Porque o seu objetivo é ir ao céu. É por isso que nós precisamos rezar. Não vai adiantar em nada você fazer igual os protestantes, querer conhecer sobre a Igreja Católica, historicamente falando, mas não pega um texto para rezar. Cadê a sua humildade? Você quer conhecer as coisas sozinho, é? Você acha que você não precisa não do Espírito Santo para estar lhe conduzindo, lhe ensinando? Você acha que não precisa não da Virgem Santíssima para estar rogando por você? Você acha que você não vai precisar dos santos para estarem ali intercedendo? Pedindo a Deus algo que você tanto pede? Você acha mesmo que você não vai precisar do seu anjo da guarda para auxiliar você nessa vida aqui? Seu anjo da guarda veio para ficar de enfeite, foi isso? Para ficar parado como se fosse uma estátua, sem fazer nada, ocioso? São Padre Pio, ele conversava com o anjo da guarda dele. Botava muita missão para o anjo da guarda dele. Botava o anjo da guarda dele para resolver muita coisa. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos nos dedicarmos também àqueles que estão ali do nosso lado. Nós precisamos pedir ajuda a eles. Se Deus colocou o anjo da guarda na nossa vida, não é para ele ficar de enfeite. É para a gente falar com ele. É para a gente pedir para ele resolver alguma coisa para a gente. Uma coisa que está em nosso alcance, longe do nosso alcance. Tá entendendo? Pedir também ajuda no discernimento de algo. E parar de ficar menosprezando. Isso é muito egoísmo, gente. Tem que ser humilde. Humildade é uma virtude. Como é que eu vou ser santo se eu simplesmente não quero aceitar a ajuda daqueles que Deus colocou no meu caminho para me ajudar? Porque Deus colocou a Virgem Santíssima em nosso caminho para nos ajudar. É só vocês lerem aí Lucas capítulo 1, versículo 48. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E vocês vão compreendendo, gente. Agora deixa esse egoísmo de lado. Nós precisamos ser unidos.
Não sejamos iguais os protestantes, que falam só a Escritura, sendo que a própria Bíblia já é um fruto da Igreja Católica. Estão entendendo? Ou você se torna santo e vai para o céu, ou você vive sendo escravo de Satanás e quando morrer vai para o inferno. A escolha é sua. Que Deus nos abençoe. Estamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.